vamos começar mais um programa Mulheres Inabaláveis hoje, canal 14 da NET. E hoje eu trouxe aqui uma doutora aqui de Bauru, muito bacana, que fala umas coisas muito legais no Instagram, vocês precisam segui-la. É a doutora Regiane. Seja bem-vinda, doutora! Muito obrigada, Lia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você nesse programa tão bacana. Que legal! Eu também estou muito feliz, porque eu quero saber tudo. Estou super curiosa de saber como que é o seu trabalho, que eu vi que ele é um trabalho diferenciado. Muito se fala de emagrecimento hoje em dia, tem muita gente falando sobre isso. Eu achei muito legal o jeito que você aborda. Então, explica para quem não te conhece ainda o que você faz atualmente. Bom, vamos lá. Eu sou médica e a minha formação inicial é de otorrino, mas, como quase toda mulher, eu tinha aqueles problemas de controle de peso. Ah, é? Comecei a engordar e assim, eu engordava, aí começava uma dieta, aí perdi um pouco de peso, mas aí aquela dieta era muito ruim na segunda semana ou então na sexta-feira eu já não queria mais fazer. Aí tinha aquela luta eterna contra a balança. Sim. Chuta o balde, busca o balde. É quase todo mundo assim, quase né? todo mundo. Até que eu conheci a dieta de baixo carboidrato e comecei a aplicar na minha vida. E eu sempre fui muito estudiosa, sempre fui de estudar e querer ir atrás das evidências e tal. E aplicando em mim eu vi que aquilo funcionou muito bem. E comecei a ir atrás das evidências, ir atrás da base científica daquilo, né? E comecei a estudar a dieta de baixo carboidrato e vi que era uma coisa que tinha bastante evidência e poderia ser aplicado para muito mais gente. Depois disso, fiz alguns cursos, fiz o curso Dr. Souto com Rodrigo Bomeni, fiz alguns cursos outros de emagrecimento, de hipertrofia e tal, e comecei a atender pacientes também nesse sentido. Certo. E aí é por isso que hoje, além de otorrino, também trabalho com emagrecimento, porque eu senti que eu não podia deixar aquele conhecimento assim, só para mim. É uma coisa que não é simples. Se fosse tão fácil trabalhar com emagrecimento, era todo mundo magro. Todo mundo estaria magro, todo né? mundo estaria magro, né? De todo mundo. Então eu falei assim, gente, eu preciso ajudar mais pessoas com esse conhecimento que eu adquiri para sanar uma dor que era minha. Sim. Então eu precisava, assim, ajudar mais gente a fazer isso também, a sanar a dor de outras pessoas também. Aí por isso que eu comecei a mexer com essa parte. Que bacana! E como que é essa diferença que você encontrou aí nos seus estudos, que para você resolveu? O que faz realmente a diferença nisso? Bom, primeira coisa é entender que obesidade é uma doença multifatorial. Aquela questão a pessoa tem que simplesmente fechar a boca, simplesmente comer menos do que gasta, isso é óbvio. É óbvio que a gente tem que ingerir menos do que gasta. Mas o porquê que as pessoas não fazem isso, né? Exatamente. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. E existe uma questão hormonal muito grande por trás disso. E isso tem toda a relação com o particionamento atual da nossa dieta. Porque você repara que antigamente, 40 anos atrás, todo mundo era magro? Sim. E a dieta era bem diferente da dieta que a gente tem hoje. Hoje em dia a gente tem muito mais processados, muito mais industrializados. Os alimentos têm uma carga glicêmica muito maior. E até tem um artigo bem recente que vários pesquisadores se uniram assim, e o legal é que vários pesquisadores de linhas bem diferentes, para explicar um novo modelo. Porque só o modelo do balanço energético, do consumir mais calorias do que a pessoa gasta, não é suficiente para explicar a obesidade. Certo. Então, nesse novo modelo, o modelo carboidrato e insulina, a gente vê que em dietas de alta carga glicêmica, a gente tem uma série de hormônios que levam o corpo a armazenar gordura, a armazenar aquela energia toda consumida. Cerca de 3 horas depois, a gente já absorveu toda aquela carga, só que o corpo com a insulina alta, com o GIP alto, com o glucagon baixo, ele não consegue mudar do modo armazenamento para o modo gasto daquele combustível armazenado. Certo. E aí, as suas células entram no estado de privação e você sente fome de novo.
Uma fome toda hora, né? Uma fome toda hora. E uma fome, principalmente uma fome e um desejo por alimentos de alta carga glicêmica novamente. Que estão amplamente disponíveis na nossa dieta hoje. Tá fácil também, né? É só você pegar o aplicativo no seu celular e você pede rapidamente. Deu fome, você pede e pronto, né? Você não precisa nem fazer. Nem fazer a comida. E aí, você entra nesse ciclo vicioso. Da facilidade também, né? Sim, mas dessa também... questão do desejo também. Que esse desejo, ele não é porque a pessoa quer, é uma questão muito hormonal também. E tem uma outra coisa que a gente sabe hoje em dia que é muito interessante. Você já parou para pensar, por que se você tem estoques de energia no seu corpo, você continua com fome? Então, né? Não é curioso? Verdade, sempre tive essa curiosidade. Exato. Por que não pega as gordurinhas que eu não tô usando aqui? E isso acontece justamente porque a gente falar só em calorias é uma simplificação que não funciona. A gente tem que ver os nutrientes que a gente está ingerindo. Então, por exemplo, você tem reserva de carboidratos no seu corpo e você consegue produzir carboidratos. Você tem reserva de gorduras, mas você não tem reserva de proteína. E a proteína, quando a gente fala em proteína, tem muita gente que pensa assim, a proteína é para fazer músculo. Mas não, tudo no nosso corpo é proteína. Ela serve para fazer músculo, cabelo, cicatrização de ferida, pele, mucosas, com as quais a gente é revestido por dentro todo. Então, todo o nosso corpo, ele é formado por proteínas. Olha. Então, se a gente ignora esse particionamento de nutrientes, ignora as proteínas da dieta, a gente vai ficar eternamente com fome. Enquanto o nosso corpo não bate a meta diária de proteínas, a gente vai continuar tendo fome. Olha. E isso foi observado a primeira vez com insetos. Isso foi observado em vários modelos de insetos. Isso foi repetido num estudo com ratinhos, é um estudo clássico bem interessante, que separaram ratinhos em gaiolas, assim, com porcentagens diferentes de proteína. E observaram, assim, que quanto mais proteína na dieta, menos os ratinhos comiam. Eles faziam, então, um déficit calórico natural. E quanto mais diluída a proteína na dieta, que a gente vê hoje, que é a nossa dieta padrão, né? A gente come pouca proteína proporcionalmente aos outros nutrientes, a gente continua com fome, com fome, com fome e vai comendo até bater essa meta. E parece que é uma coisa que é mais forte que a gente, assim, né? Exatamente. É um impulso, é uma fome que você que não controla mesmo, né? E daí a gente fica sentindo, tô falando de mim porque eu tô passando por isso, viu, doutor? Tô precisando de uma consulta. A gente fica se sentindo mal porque fala, puxa vida, e às vezes acaba de comer, já dá fome. Daí você fala assim, mas eu acabei de comer, como que eu tô com fome? E a gente fica se sentindo mal, porque assim, parece que é falta de vergonha na cara, falta de vontade, né? E a questão é essa, não é falta de vergonha, não é falta de vontade, são seus hormônios que estão com essa dificuldade de transicionar o seu corpo do estado armazenar para o estado gastar. Então a gente precisa modular isso com dieta, em alguns casos com medicamentos, em alguns casos com mudanças de hábitos de vida mesmo, para que a pessoa consiga chegar num corpo saudável e funcional. Porque acho muito legal esse negócio de se amar, se aceitar, mas a gente tem que entender também que o amor é o cuidado, né? É saúde também, né? É saúde, exatamente. É porque, assim, eu acho que às vezes, quando a gente é mais jovem, a gente não tá pensando lá na frente, né? Mas isso abrevia a vida de uma pessoa, né? Se você não tá com a saúde boa. Não é só questão de estética. Você vai deixar de viver muita coisa com filhos, com netos, se você não pensar, mas a gente não pensa lá na frente, né? A gente pensa no aqui e agora, eu quero ir no churrasco, eu quero ir na pizzaria, né? E não tá pensando lá na frente, né? Mas o que eu acho interessante e o que eu busco com meus pacientes é que eles tenham essa autonomia para poder ir no churrasco, para poder ir na pizzaria de vez em quando. Como que a pessoa tem essa autonomia? Ela pode
comer no churrasco, assim, com uma quantidade certa? O mais importante acho que conhecimento é autonomia. Então, entender essa questão hormonal, acho super importante. Entender o efeito dos alimentos no seu corpo. E aprender a fazer os equilíbrios e as escolhas. É claro que não dá para fazer tudo o que você quer, na hora que você quer, a todos os momentos. Certo. Mas, de vez em quando, a gente merece, sim, alguma coisa fora. E quando a gente pensa em dieta como uma mudança de hábito de vida, é importante que a pessoa consiga ter uma dieta que ela consiga seguir a vida inteira. Sim, porque senão vai ficar muito restrito e ela vai chegar num momento que ela vai jogar a toalha e falar, não quero mais isso, não é pra mim, né? Exatamente. Eu não vou conseguir. Exatamente. Você acha que todo mundo, qualquer pessoa consegue fazer esse emagrecimento? Eu acho que qualquer pessoa consegue emagrecer a ponto de chegar num corpo saudável. Só que cada pessoa vai precisar de uma abordagem. Então, vai ter pessoas que vão precisar de uma terapia cognitivo-comportamental. Vai ter pessoas que vai precisar de remédios. Vai ter pessoas que vai precisar de bariátrica. Então, mas é fundamental que as pessoas entendam que não é só questão de ser magro por ser magro. Por estética. Sim, só pra... É uma questão de saúde, mobilidade, autonomia, né? Sim. De você conseguir fazer as suas coisas. Porque, vamos supor, eu estava conversando com uma pessoa bariátrica e ela perdeu 60 quilos. É como se ela tivesse constantemente com uma pessoa abraçada a ela, que ela tinha que carregar aquela pessoa por todos os lados que ela ia. Imagina o quanto que isso é difícil. Imagina você carregando uma pessoa. É muito cansativo, entendeu? Então, eu acho que todas as pessoas merecem uma abordagem integral para que elas consigam chegar num corpo funcional, autônomo e saudável. E saudável também. Sim. Não é porque os exames estão normais que aquela pessoa está saudável. Então, esse é o ponto. Esses dias eu fui fazer exames, né? E eu vi, assim, a maioria tava praticamente tudo normal, mas eu falei, mas por que eu me sinto tão cansada, sabe? Sim. Daí eu comecei agora uma reprogramação, uma dieta alimentar, tudo, mas eu acho que tem esse ponto, essa questão de que as pessoas não têm esse conhecimento. Não é que tá tudo bem nos exames, sim, que você tá bem realmente, porque pode não estar dando alguma coisa agora, mas isso pode reverberar lá na frente, né? Sim, com certeza, com certeza. E outra coisa também, a motivação, às vezes, ela tem que ser muito pessoal, né? Às vezes a pessoa tem uma motivação por estética e tá tudo bem. Eu vejo que muita gente assim, não, mas eu não quero emagrecer por estética, não quero, não preciso, não é assim. Não quero mostrar nada pra ninguém, né? Exato. Mas essa também é uma motivação válida, sabe? Certo. Então, às vezes, a pessoa realmente tá saudável. Na minha época mais gordinha, eu estava, em teoria, saudável, mas eu não estava satisfeita com o meu corpo. Eu olhava pra mim, tava legal, eu tirava foto, eu não gostava de tirar foto, eu não gostava de colocar biquíni porque não ficava tão bom. Então, você vai evitando foto, vai evitando pouca roupa, você vai evitando... E aí aquilo vai se avolumando, né? Então é por isso que é interessante a gente ter uma coisa para a vida, uma dieta para a vida, e uma coisa que você consiga ser autônoma, que você consiga ir numa festa, que você consiga sair da dieta, mas voltar dela, voltar para ela no momento seguinte. Então, sabe que há um tempo atrás, né, eu fiz essa reeducação alimentar, dieta, treino, tudo. Fiquei bem magra. Inclusive, eu sempre achava que eu era gorda, mas eu olho as fotos e falo, gente, eu era esturricada já, mas eu queria emagrecer mais, era meio que uma paranoia. Mas eu lembro que eu poderia, assim, sair algumas vezes, comer, e não interferia no peso, não mudava. Eu voltava rapidamente, assim, às vezes nem mudava na balança. Final de semana saía, passeava, comia e tal. Chegava no segunda-feira, estava tudo ok. O corpo, ele consegue entrar nesse equilíbrio, né? De não ficar aquela neurose também de ficar
o tempo todo não pode fazer mais nada? Consegue. Eu acho que é importante a gente ter esse conhecimento para poder ter essa autonomia. É claro que com o passar do tempo, os hormônios mudam, o gasto energético muda. Então, o teu metabolismo de hoje não é o mesmo de 10 anos atrás, não é o mesmo de 15 anos. Isso muda, isso é diferente. A quantidade de atividade física que você faz hoje não é a mesma de um tempo atrás. Então, tudo isso tem que ser considerado. Tudo isso tem que ser considerado. E na consulta você faz todo esse trabalho. Eu vi você falando que a sua consulta demora um tempo, assim, né? Não é assim, ó. É pelo menos 1h30 para eu conseguir entender quem é o paciente que está comigo, o que ele precisa e como que nós vamos começar a abordagem e tudo mais. E ainda tem um retorno para eu continuar entendendo que ele vai me trazer algumas coisas, porque não é tão simples. Se fosse, todo mundo era magro. Todo mundo fazia, né? Era magro, exatamente. Mas parece que as pessoas são meio que divididas. Aquelas pessoas que são super preocupadas com o corpo, com a dieta, com a alimentação, e aquelas pessoas que falam assim, isso aí não é pra mim, né? Tipo, não dá, não cabe na minha vida. Mas dá pra ser pra todo mundo. Sim, porque você não precisa ser trincado pra ser saudável. Isso acaba sendo realmente uma estratégia não natural. Mas é para todo mundo uma estratégia natural que você consiga manter o peso. Porque pensa bem, os nossos avós conseguiam. Muitos dos nossos pais conseguiam até pouco tempo atrás. Não tinha esforço para isso, era natural, Era né? natural, exatamente. Por conta de particionamento de dieta. Com esse modelo carboidrato e insulina, a gente consegue mudar a relação da causa e efeito. Sabe aquele negócio? Não é que você está gordo porque você come muito. Você come muito porque você está gordo. São seus hormônios. É um círculo vicioso. É um círculo vicioso meio ao contrário. Sim. Se o particionamento da dieta deixar de ser esse, a gente vai conseguir naturalmente ter um controle maior. Porque a gente muda a questão hormonal do só armazenamento para períodos de armazenamento, períodos de gasto, entendeu? A gente economiza gordura para uma época de restrição. O problema é que hoje em dia essa restrição nunca chega. As pessoas comem de 3 em 3 horas. Pensa que como humanos, como espécie humana, nós temos 300 mil anos de evolução. Dos nossos 300 mil anos de Homo sapiens, a gente tem 10 mil de agricultura. Dos nossos 10 mil de agricultura, o meu sogro chegou a plantar um saco de arroz para colher 2. Então, a agricultura de precisão, a agricultura que realmente rende, a gente tem há muito pouco tempo. Indústria de alimentos, 100 anos, vamos falar aí que entrou de vez mesmo 50 anos. Então, a gente não tinha essa comida que a gente tem hoje, essa fartura e a qualidade. E a qualidade era diferente. A gente não acho que os hábitos também, né? Porque hoje em dia eu acho que a gente trabalha muitas horas por dia. Sim. E isso dificulta, né? Porque você chegar em casa, fazer comida, você lavar a louça, você ir no mercado, né? Então as pessoas acabam querendo uma coisa mais prática, diferente das nossas avós, que ficavam em casa, fazia comida, fazia, né? Era diferente o ritmo de vida, né? Não, sim, com certeza. Mas eu até tenho uma hashtag que eu uso de vez em quando no meu Instagram, mais rápido que miojo. Porque se você tiver um planejamento, você fazer um brócolis ali na banha de porco e fritar um bife, é rapidinho. Mas a questão é que precisa de um planejamento. Sim. Para aquela semana você tem que comprar aqueles legumes, você tem que comprar aquela carne, você tem que deixar descongelar e tal. Mas é um pouquinho uma organização ali, né? Mas é mais fácil do que você fazer arroz, feijão, né? Que dá muito mais trabalho. Dá muito mais trabalho. Você tem que, né, fazer tudo isso. Sim. Ai, que legal. E assim, quem são as pessoas que mais te procuram hoje no consultório? Os casos que mais chegam para você hoje? Bom, pessoas que querem emagrecer, às vezes, a maioria das pessoas que me seguem no Instagram, que veem o que eu falo, tal, que gostam,
que querem emagrecer, às vezes, por saúde, diabéticos tipo 2, porque a abordagem de baixo carboidrato é a melhor estratégia hoje para abordagem. Reverter a diabetes tipo 2? Em alguns casos, sim. A gente tem que entender o diabetes tipo 2 como uma doença progressiva. Então, ela começa com uma resistência à insulina. Quem mantém a sua glicose na faixa de 60 a 99, que é a faixa saudável, é o seu pâncreas produzindo insulina. O pâncreas vai produzindo insulina. E quanto mais você come carboidratos, não todos, tá? Carboidratos mais refinados e tudo mais. Quanto mais você come carboidratos, mais ele produz insulina. Só que vai chegar uma hora que ele vai começar a entrar em falência. E aí, essa produção vai diminuir. E aí, é nessa hora que a produção diminui que começa a subir o seu açúcar no sangue. Então, a gente teve todo esse tempo antes para tratar essa resistência à insulina e evitar que a pessoa evolua para um diabetes tipo 2. Por isso que é tão importante essa conscientização das pessoas, Exatamente. Que não é dieta só para estética e tudo mais, é para saúde, não ter aí um problema futuro, uma diabetes, uma pressão alta, tudo isso poderia ser evitado? Poderia. Na maioria das vezes, isso poderia ser evitado. Então, a gente consegue tratar o diabetes tipo 2, muitos casos de hipertensão, esteatose hepática, com mudança de dieta e estilo de vida. Porque, então, a gente consegue, muitas vezes, com a dieta adequada, perda de peso, reverter esse diabetes. Alguns pacientes conseguem deixar de tomar remédios para diabetes. Olha, que Alguns bacana. pacientes param a progressão desse diabetes. Não são todos que a gente vai conseguir tirar os remédios, infelizmente, porque depende do tempo. Quando a gente dá o diagnóstico... que evoluiu essa doença já, né? Exato. Quando a gente dá um diagnóstico de diabetes tipo 2, o paciente geralmente já perdeu 50% das células beta do pâncreas. Então é interessante dar esse diagnóstico de resistência à insulina. E já entrar com a intervenção enquanto ainda está com resistência à insulina. Um exame muito legal de fazer é a insulina de jejum. A gente colhe a insulina de jejum junto com a glicose de jejum e calcula o seu índice de resistência à insulina. O quanto seu pâncreas está se esforçando para manter aquela glicose naquele valor. Que às vezes você tem uma glicose de 90, mas seu pâncreas está produzindo 20, 30 de insulina para conseguir manter. Entendeu? Enquanto que às vezes você tem uma glicose de 95, 96, mas seu pâncreas está produzindo 6 de insulina. 5. Entendeu? Então isso é interessante a gente saber manipular isso, entendeu? Para dar qualidade de vida para o paciente mesmo, né? Que ninguém quer ficar tomando remédio a vida inteira. Sim. De preferência. Exatamente. É porque às vezes eu acho que as pessoas querem um caminho um pouco mais fácil, acha que tomar o remédio, né? Eu ouvi esses dias uma pessoa falando, eu vou ficar tomando remédio de tireoide, de hipertensão, pro resto da vida, mas não, dava para melhorar tudo isso, né? Não se conformar e ficar tomando remédio pro resto da vida, dá para melhorar, né? Muitas vezes sim. Eu acho que a pessoa não pode ter preconceito com o remédio, mas também não pode achar que o remédio vai resolver todos os problemas. Entendeu? Então, uma doença de estilo de vida, ela deve ser tratada com mudança de estilo de vida. Às vezes remédio também, às vezes sim, mas ele não deve ser o principal, o central, né? Então eu acho que isso tem que ser tratado de uma forma mais contundente, assim, deve ser mais, as pessoas devem conhecer melhor isso. A compulsão alimentar, ela é uma característica mais de, igual você falou, essa fome que o organismo produz, ou é mais psicológico, a pessoa fica, adquirir realmente essa necessidade de satisfação, como que ela é? Bom, a gente tem que diferenciar os impulsos de comer da real compulsão alimentar. Então, por exemplo, você comer uma caixa inteira de bis é programado. Programado. O bis, ele tem o tamanho ideal para caber na boca, a crocância ideal. Eles já fizeram tudo pra gente cair na armadilha. Até o formato da caixinha, ó, um atrás do outro, já é feito para você comer
A proporção carboidrato e gordura. Porque, por exemplo, na natureza você não encontra carboidrato misturado com gordura. Isso é uma invenção nossa. Então a gente tem sorvete, a gente tem bis, a gente tem chocolate, que são coisas que na natureza você não acha. Ou você tem bastante carbo, ou você tem bastante gordura. Os dois juntos, quase não tem. Que isso é muito palatável, isso é muito agradável para o nosso cérebro. Então, a gente tem que diferenciar isso de uma pessoa que come sem parar, até passar mal, come até comida congelada, come até comida do lixo. Nossa, essa é a compulsão alimentar? Essa é a compulsão alimentar. Nossa, essa é a compulsão. Tinha ideia de que era assim. É uma coisa que a pessoa não consegue controlar, ela não consegue parar de comer. Ela come pão bufado, ela come sem ver o que está comendo. Nossa. Ela não tem prazer nenhum naquilo. Não é uma comida específica. Então, eu tenho compulsão alimentar por doces. Dificilmente vai ser compulsão mesmo. Pode ser, mas dificilmente será. É mais provável que seja um impulso exagerado. E isso geralmente demonstra essa desnutrição que a pessoa tem, porque ela não está comendo os nutrientes adequados. É aquilo que a gente falou, a gente não tem reserva de proteína. Então, se a pessoa não come quantidades adequadas de proteína diariamente, ela vai ter fome. E ela vai comer cada vez mais aqueles alimentos hiperpalatáveis por conta do ciclo da insulina ali. E assim, quando uma criança está sendo educada, muitas vezes os próprios pais educam e ensinam a criança a comer o doce, a comer o refrigerante, a se satisfazer muito rapidamente, a procurar satisfazer os seus desejos, né? Isso influencia muito depois, na hora que vai na obesidade e tudo mais? Com certeza. O paciente que come de tudo é muito mais fácil do que o paciente que você precisa ensinar a comer os legumes, por exemplo. O paciente que sempre teve um controle, que sempre comia sobremesa depois do almoço, tal, é mais fácil do que aquele paciente que sempre comeu de tudo e muita bolacha, muito refrigerante à vontade e tudo muito à vontade. Mas vem isso da educação da família, vem uma raiz ali. Sim. Tanto a dieta da família, ela é carregada, até a pessoa resolver trocar aquilo, quanto a esse hábito de comer para se satisfazer. Tá triste, eu vou comer. Se eu tô triste, eu vou comer. Você tá doentinho, olha, a mãe trouxe um chocolate para você. Eu lembro que minha mãe fazia uma coisa comigo, eu lembrei esses dias. Toda vez que eu ia fazer exame médico, ou ia no médico, quando eu era criança, ela me levava para comer pastel depois. Já programou, né? Uma recompensa. Então, quando eu ficar doente, quando eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou ganhar um pastel, né? Isso, quando eu tenho alguma coisa, um evento desagradável, eu vou pegar a comida para me agradar na comida, né? Porque a comida realmente é um prazer. Só que é importante que a pessoa tenha outros prazeres, tenha outros escapes, tenha outras coisas que ela goste, que ela faça. Dê prazer também. Dê prazer também, comida, né? Não só a comida. Então, essa associação, às vezes, é difícil de desfazer, mas é importante que seja desfeita. Mas é o autoconhecimento também. Isso aí eu acho que eu tive esse insight esses dias atrás, assim, que eu estava pensando sobre isso, que eu falei, nossa, olha só, já estava programado lá atrás. Mas é isso. Doutora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, que eu acho que essa informação é de necessidade das pessoas, é de utilidade pública mesmo. As pessoas precisam saber, precisam conhecer esse trabalho, viu? A gente vai deixar seu Instagram aqui para as pessoas seguirem você aqui. E obrigada por essa disponibilidade de vir aqui trazer essas informações pra gente, tá? Obrigada a você pelo convite, foi um prazer, nem vi passar. Foi rapidinho. Hoje eu tô passando todos os meus programas estão extrapolando de tempo. Então vamos lá. Quero falar com vocês aqui, ó, Munhoz Fórmulas. Gente, vocês não estão entendendo os produtinhos que elas mandaram aqui pra gente. Esse aqui é uma linha de yoga, que você faz uma massagem facial, tem pro pescoço, pra testa. Eita, caiu aqui. Esse aqui é pros lábios. Ó, olha só. Bonito. É uma embalagem maravilhosa. E
Olha aqui, para você tratar os lábios. Tem até uma ponteirinha. Muito bom. Munhoz Fórmulas, obrigada aqui pelos produtinhos. Quem quiser conhecer mais, sigam lá no Instagram, conheçam lá os produtos. Suspire Shop, que me veste, adoro. E as meninas, o apoio, cabelo, maquiagem, todas as meninas que me apoiam aí, obrigada, viu? Gratidão, vai estar tudo aqui nos contatos. E a gente se vê nos próximos programas. Até mais!